Olá, que bom e que triste também, né? Estamos chegando à última lição desse trimestre sobre o livro de Hebreus, que foi muito boa, que foi muito proveitosa, e eu espero em Deus que tenha sido uma bênção na sua vida, assim como foi na minha vida, estudar, gravar esses temas e estar com vocês nesse trimestre. Se Deus quiser, estaremos de novo no próximo trimestre. Ore por nós, por esse trabalho, e ore também pelo desenvolvimento da nossa escola sabatina. A lição 13 fala sobre o amor fraternal. O título é muito sugestivo e diz: permaneça o amor fraternal. Quando estudamos o livro de Hebreus, nós temos muita coisa boa, né? Nós enfatizamos nesse trimestre Cristo como rei, como sumo sacerdote, como sacrifício perfeito, como mediador. Jesus é nosso irmão porque ele encarnou-se e deu a sua vida por nós. Nós somos seus irmãos, por isso amamos os irmãos com um amor fraternal. E aí a pergunta que fica é: como é que esse amor pode se manifestar? Então, o autor de Hebreus, que segundo o autor da nossa cartilha, né, do nosso guia de estudos, que chamamos de lição, acredita ser o próprio apóstolo Paulo, e há muitas evidências para isto, a favor desse aspecto, mas isso não nos interessa, como eu disse lá na primeira lição, o que interessa é que o Espírito Santo trouxe este livro até nós, e ele é inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Né? Então, como esse amor pode se manifestar? Primeiro ele diz o seguinte: na hospitalidade. Ele diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Hebreus 13, 1 e 2. Porque foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Então ele fala de pessoas do passado que acolheram anjos e não sabiam que eram anjos, mas porque elas tinham o bom espírito de acolher, de abraçar, de ajudar, de proteger pessoas, elas acolheram anjos sem saber, o que foi de fato um grande e inesperado privilégio. Né? Nos tempos, por exemplo, do Velho Testamento, não havia hotéis como nós temos hoje, hospedarias eram raras, né? Essa instrução, ela tinha um grande sentido. Além disso, ela parece estar falando contra quem intencionalmente não era hospitaleiro, né? E ele então diz: olha, sem saber, pessoas hospedaram os anjos, ou seja, elas faziam isso despretensiosamente. Ao passo que há pessoas que pretensiosamente não hospedam ninguém. Então, o cristão é uma pessoa hospitaleira. A gente sabe que hoje a realidade do mundo é muito diferente, mas o que permanece aqui é a ideia de acolhida, de acolher pessoas, de ajudar pessoas e de não viver, digamos, enclausurado no seu próprio egoísmo, nas suas próprias comodidades, assim podemos dizer, né? Jesus falou também dos prisioneiros, né? Mateus 25, né? Falou dos prisioneiros, né? Eu estive preso e fostes ver-me. Essa é uma ideia de acolhida, uma ideia de amor, de carinho, de atenção, né? Segundo lugar, como é que demonstramos esse amor? E ele aqui puxa num assunto muito importante. No casamento. Ele diz assim na Nova Versão Internacional, o Hebreus 13, verso 4. Eu gosto muito desse verso. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Parece que entre aqueles irmãos ali dos hebreus, alguns já estavam desanimando na fé e já estavam quebrando princípios morais. Né? Havia o adultério, havia a traição, havia tantas coisas que estavam já preocupando o autor de Hebreus. Então ele diz assim: que o casamento seja honrado por todos, que você seja fiel, que o seu leito conjugal seja puro. Isso é muito relevante num tempo como o nosso, de tanta imoralidade, de tanto quebramento de regras, muitos deles em nome do amor. Mas ele fala aqui o contrário. O amor verdadeiro honra o matrimônio e conserva o leito conjugal puro. Terceiro ponto, a terceira maneira que o amor fraternal é exercido é nos negócios e no trabalho. O autor diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e
com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, verso 5. É interessante isso aqui também. Num tempo em que as pessoas vendem a mãe para ganharem dinheiro, para se posicionarem bem na sociedade, esse conselho é mais do que próprio. Ele é extremamente prático para nós também. O amor ao dinheiro tem levado muita gente à derrocada espiritual e até à derrocada material, porque nessa ambição as pessoas tendem a ser desonestas, e sendo desonestas, também a própria sociedade que as torna assim, as rejeita naturalmente. Então, algo para a gente pensar. Como estão os meus negócios? Como está o meu trabalho? Como cristão, estou dando um bom testemunho nisso? Estou exercitando o amor fraternal também nos meus relacionamentos de trabalho? Em quarto lugar, o amor fraternal se manifesta no relacionamento com os líderes. Interessante isto. Ele diz assim, lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Hebreus 13, verso 7. E é interessante também que ele diz que nós não podemos esquecer que tanto líderes quanto liderados, todos nós estamos debaixo da liderança do grande pastor das ovelhas. Hebreus 13, verso 20. Em resumo, ele está dizendo o seguinte, que nós devemos respeitar os nossos líderes espirituais, os nossos pastores, os nossos anciãos, aquelas pessoas que nos trouxeram a palavra de Deus. Há necessidade de um respeito. E ele está dizendo também que esses pastores, esses anciãos, esses líderes devem se dar o respeito, porque todos nós estamos sob a liderança de um pastor que é maior do que qualquer pastor, que é o grande pastor das ovelhas, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí ele equilibra as coisas e com isso ele inibe líderes truculentos, ele inibe líderes egoístas, líderes que só pensam em si e no seu bem-estar e no seu prazer, e esquecem do rebanho. Ele está fazendo aqui, de fato, uma colocação perfeita no sentido de liderança e de liderados. Bom, e por último, em quinto lugar, como exercemos o amor fraternal na preservação da doutrina. Isso me chamou a atenção, porque muitas vezes as pessoas dizem, o importante é ter amor, esse negócio de doutrina não tem nenhum problema. Não, não é bem assim. Olha só o que ele diz. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional porque ela tem um português mais claro, né, digamos assim. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não pelos alimentos cerimoniais. Os judeus eram muito ligados a esses alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Hebreus 13, verso 9. Interessante que havia e ainda há pessoas mais suscetíveis aos falsos ensinos. E quando a gente prega isto, ou quando a gente dá vazão aos falsos ensinos, a gente não está exercitando amor pelos irmãos. Ao contrário, a gente está confundindo a cabeça deles, está desviando-os da verdade. Às vezes, alguns pregadores até, e isso tem sido muito comum com o advento da internet, eles começam a jogar ideias, filosofias que não são exatamente bíblicas, ou que querem ser bíblicas, mas não são, doutrinas, coisas novas, diferentes, né, que na verdade não são novas, são coisas antigas, requentadas, e eles confundem às vezes uma pessoa sincera lá na igreja. E aquele irmão deixa a igreja, aquele irmão tem um problema na família por conta disso. Quer dizer, são pessoas que não amam. Então o amor fraternal não é manifestado. O amor fraternal é manifestado também quando nós somos fortalecidos pela graça de Deus e que não andamos aí atrás de ensinos estranhos. Sempre que aparece alguma coisa na sua caixa de e-mail, sempre que aparece alguma coisa lá nas indicações do seu YouTube, irmão, não creia em primeiro lugar. Examine se aquilo é verdade.
estude profundamente aquilo e não fique crendo no primeiro pregador que aparece, no primeiro expositor que vem falar bonito para você alguma coisa e você acha que aquilo é verdade e você não analisou os outros aspectos daquela doutrina ou daquele ensinamento, que muitas vezes se revela falso. Então nós temos que tomar um cuidado com estas coisas, né? Então, aqui o apóstolo está falando dessas coisas. Naquela época, por exemplo, eles discutiam muito a questão dos alimentos, lá dos rituais judaicos, se podia, se não podia, se devia, se não devia, se fazia mal, se não fazia mal. E a igreja ficava perdendo tempo com estas coisas. Faziam destas coisas um meio de salvação. Ficavam discutindo inutilmente. E esqueciam que a graça, ela vem do trono de Deus. Precisamos buscá-la cada dia e viver, acima de tudo, o Evangelho, para que o nosso testemunho possa salvar a muita gente. E então, terminamos a lição desse trimestre com algo para a gente pensar. No meio dessas instruções todas sobre o exercício do amor, aí do capítulo 13, do amor fraternal, há um conselho que precisa ser entendido. O autor diz assim: portanto, saiamos até ele fora do acampamento. Lembra que Israel tinha um acampamento lá, né, ao redor do santuário. Né? Mas fora do acampamento era uma desonra, porque ele diz assim, ali nesse lugar fora do acampamento, fora das portas do acampamento, ou fora das portas da cidade, era o lugar mais impuro e desprezado. Por exemplo, nesse local havia um espaço para cadáveres de animais para serem queimados, destruídos. Né? Nesse lugar estavam os leprosos, que não podiam entrar na cidade. Nesse local estavam os criminosos que seriam executados. Tudo era feito fora das portas da cidade. E aí vem o autor de Hebreus e diz que nós precisamos seguir a Jesus fora da cidade. O que ele quer dizer isto? Ele está dizendo o seguinte, para aqueles irmãos que estavam sofrendo lá, que o fato de sofrerem não indicava apenas vergonha, mas indicava que eles estavam sendo dignificados, exaltados. Quando nós sofremos por Jesus, fora das portas da cidade, quando nós vamos a Jesus, mesmo fora das portas da cidade, aquilo que era, digamos assim, algo indigno, passa a ser algo digno na nossa vida, quando sofremos por ele e por causa do Evangelho. E é interessante notar que Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém. O que o apóstolo está dizendo aqui, vocês serão envergonhados por causa de Cristo, mas não desanimem. Nele há salvação, não desistam. Ao terminar esse trimestre, eu lhe digo a mesma coisa. Não importa se você está dentro da cidade ou fora da cidade. Não importa se nesse momento você está no auge da sua experiência cristã ou se você está sofrendo perseguição, você está sendo humilhado. Não importa. O importante é crer e prosseguir. E eu volto para Hebreus 12, a partir do verso 1. Deixando todo o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando, e aqui é muito importante, não para homens, seres humanos falhos, pecadores, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque ele nunca nos decepciona e ele sempre nos ajuda. E no dizer de Hebreus, ele nunca nos desampara. Pense nisso, que Deus abençoe e não desanime. Vamos juntos estar na Jerusalém Celestial. Um abraço para você e até o próximo trimestre.